cultural é o lugar onde a gente mora, onde a gente vive e o que a gente vive do patrimônio, da cultura, de tudo do lugar. É um conjunto de bens, né, adquirido no decorrer do tempo, com a ajuda da população, da comunidade, e todos trabalhando junto, consegue adquirir um bem muito bom. Tudo aquilo que tem um valor histórico, seja no seu país, na sua região ou na sua comunidade. Patrimônio cultural é o conjunto de todos os bens, tanto quanto igrejas, escolas ou até mesmo estátuas. É como se fosse uma tradição do lugar, uma coisa que quando todo mundo olha, pensa, aquilo ali faz parte do Bernardo, faz parte daqui. Uma coisa que todo mundo gosta, que todo mundo conhece, como se fosse da região. Numa localidade, um local igual aqui no Bernardo é uma localidade, tem a localidade Bernardo I, Bernardo II, e a cultura que o povo vive aqui nela, as escolas que tem, o movimento que esse Bernardo foi criado nele, que primeiro esse Bernardo não tinha nada, não tinha escola, não tinha nada. E hoje o Bernardo é um movimento cultural da cultura de tudo, de escola, um movimento no lugar, que a gente sempre vê um movimento, né? Escola hoje tem 3 escolas, 4 escolas, tem até 2º grau aqui, que é uma grandeza para nós aqui nesse lugar, que quando eu mudei para aqui, para esse lugar aqui não tinha escola, não tinha nada. E hoje tem escola que a gente vê as crianças que já estudou, as crianças que estão saindo daqui, as próprias crianças daqui já são as funcionárias do lugar. O que eu considero que é patrimônio cultural aqui é a nossa Igreja Católica, né? Que está sendo, né, construída no decorrer, né, dos anos, já faz mais de 20 anos que essa igreja está sendo construída, está na fase final. Para mim ela é considerada um bem cultural, um patrimônio cultural. Aqui em Córrego dos Bernardos, o que eu considero que é um patrimônio cultural são as igrejas e a escola, porque é onde se concentra a maior parte da população, onde a gente faz festividades e também assim é uma forma de interagir comunidade com a escola. As igrejas que possuem lá, a escola, o posto de saúde. Eu acho que o patrimônio cultural daqui eu acho que não é um bem material. Acho que são as festas de São Bernardo que acontecem, as festas de São José, também as cavalgadas que tem aqui. Muito interessante o que vocês já pensam sobre o que seja patrimônio cultural. A partir disso, então a partir da escola, da igreja, das coisas que vocês fazem, daquilo que vocês têm, isso tudo já é um bom começo, um bom ponto de partida para a gente refletir sobre o que é, afinal de contas, patrimônio cultural. Eu vou partir de uma situação bem simples. As próprias palavras, ou seja, patrimônio cultural. O que é, afinal de contas, um patrimônio? O patrimônio é uma propriedade, uma riqueza, algo que eu tenho, algo que é meu, algo que eu construí ao longo da minha vida. Isso é, eu digo, um ponto de partida para a gente entender patrimônio cultural. Um segundo ponto, eu tenho muitos patrimônios, mas aqui nós estamos falando de patrimônio cultural. O que é um patrimônio cultural? O cultural é importante a gente entender. Cultural é tudo aquilo que o ser humano constrói e que dá um significado. Um exemplo muito simples disso, às vezes, é a arte culinária. A arte culinária é alguma coisa que o ser humano constrói e que tem um significado. Nós podemos dizer que patrimônio cultural é praticamente tudo aquilo que a gente vive. O patrimônio cultural começa com cada um de nós. Cada um de nós tem um patrimônio. Você tem um nome, você tem uma família, você tem um pai, você tem uma mãe, você tem uma casa onde você mora, você tem uma vila onde você mora. Tudo isso, de uma ou de outra maneira, vai constituindo o teu patrimônio cultural.
De tal maneira que o teu nome faz parte do teu patrimônio. Vocês falaram que as construções, a escola, aquilo que a gente adquire, a igreja que a gente constrói com tanto sacrifício, aquilo que faz parte da nossa vida, as festas, até a cavalgada, aquilo que tem um valor histórico, tudo isso é patrimônio cultural, mas não é patrimônio cultural do mesmo modo para todo mundo. Então, para umas pessoas isso tem uma importância e para outras pessoas outra. Mas de qualquer maneira, se eu parto eu pessoalmente, depois eu vou fazendo círculos, a minha família, as pessoas que vivem perto de mim, a minha comunidade, a minha cidade, o meu estado, o meu país, a gente vai ampliando a quantidade de patrimônios culturais. Essa diferença de patrimônios culturais significa o quê? Diferenças de histórias, diferenças de memória, diferença daquilo que é significativo para um lugar e para outro. Nesse sentido, então, uma pergunta que fica no ar. Por que o patrimônio é tão importante? Ou melhor, por que o patrimônio cultural é tão importante? Ele é importante porque nós somos o que nós somos em função do patrimônio que nós temos. Se alguém destrói o meu patrimônio cultural, destrói a mim mesmo. Eu deixo de saber quem eu sou. Então, o patrimônio cultural é fundamental para a pessoa, para ela saber quem ela é, afinal de contas, para a família ter uma história e saber quem ela é, para a comunidade, como vocês falaram ali do Córrego dos Bernardos, para eles saberem quem eles não são qualquer coisa, eles são Córrego dos Bernardos. Isso que eles julgam importante é importante para eles. E destruindo isso ou esquecendo esse aspecto, eles deixam de ter significado para eles mesmos. Nem é para os outros. Os outros não interessa. Para eles mesmos isso não é importante. Assim vale também para uma cidade, para um estado, para um país e para a humanidade como um todo. Na hora que a humanidade perder seus referenciais culturais, ela se perde. E aí como é que ficam as coisas? A gente fica à deriva, ou seja, a gente fica esperando que alguém diga para a gente quem a gente é. Isso, no fundo, é a grande tarefa e a grande missão de um patrimônio cultural. Ou seja, eu saber quem eu sou, saber por que sou assim, saber minha história, saber minha memória e saber que isto é importante para mim. Cada casa é diferente. Por que é diferente? Porque cada uma delas tem uma história do referencial cultural, ou se vocês quiserem, do patrimônio cultural diferente. Manter isso e manter isso com certeza, com segurança, é central para você dizer, eu sou isso. Eu não sou apenas um nome, eu não sou apenas um trabalhador, eu sou alguém que tem uma história, tem uma memória, e vou defender isso. Porque se eu não defender isso, eu não sou ninguém.